Olá, boa tarde. Acompanhe a partir de agora a sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo, presidida pelo conselheiro Carlos Hanna. Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto a esta egrégia Câmara para aprovação a ata da 6ª sessão ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. Ata em discussão, em votação, ata aprovada. Leitura do expediente. Não há, excelência. Comunicações da presidência e sorteio de processo. Apenas para reforçar, conforme deliberado por esta Câmara, a sessão da Câmara da semana que vem, a 8ª sessão da Câmara, será realizada na segunda-feira, às 13 horas. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros, procurador. Pela ordem, presidente, boa tarde a todos. Conselheiro Rodrigo. Da ciência que decidi monocraticamente pela citação 30 dias nos processos 2435/2012, Câmara Municipal de Vila Valério, 1386/2014, Prefeitura Municipal de Atílio Viváqua, 1370/2014, Prefeitura Municipal de Atílio Viváqua, 1378/2014, também Prefeitura Municipal de Atílio Viváqua, notificação 30 dias, processo 841/2014, Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, notificação 10 dias, processo 1172/2014, Prefeitura Municipal de Vila Pavão, 1174/2014, também Vila Pavão, e 676/2014, Prefeitura Municipal de Rio Novo. Obrigado, presidente. Muito obrigado, excelência. Senhor presidente. Conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Eu estou dando ciência à Câmara que decidi monocraticamente pela notificação processo TC 1558/2014, uma representação jurisdicional Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jerônimo Monteiro, responsável José Geraldo Ferreira Júnior, prazo 10 dias para apresentar a relação de documentos na forma indicada pela área técnica. Também decidi monocraticamente pela citação, processo TC 7001/2003, na tomada de contas, responsável Jorge Riva e Rosângela Maria Luque Bernardes, prazo 30 dias, na forma da instrução técnica inicial de número 83 de 2014. É só, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Não havendo mais quem queira fazer uso da mesma, passemos à fase de devolução dos processos com pedido de vista. Não temos. Apreciação de medidas cautelares e urgentes. Também não temos. Leitura de acórdãos e pareceres. Convido o conselheiro Rodrigo Chamon para a leitura. Parecer prévio 008/2014, processo 2428/2012, Prefeitura Municipal de Vila Valério, prestação de contas anual, exercício 2011, parecer prévio pela aprovação, arquivar. Acórdão 74/2014, processo 2002/2012, Câmara Municipal de Atílio Viváqua, prestação de contas anual, exercício 2011, contas regulares com ressalva, quitação, determinações a arquivar. Acórdão 37/2014, processo 1648/2008, Prefeitura Municipal de Muniz Freire, denúncia, acolher prescrição administrativa de itens, improcedência e arquivar. Acórdão 036/2014, processo 8158/2013, Câmara Municipal de Vargem Alta, relatório de gestão fiscal, segundo quadrimestre de 2013, arquivar. Só isso, presidente. Muito obrigado, excelência. Passemos à fase de julgamentos, processo em pauta. Iniciamos com o processo
7964-2013, relatório de gestão fiscal, segundo quadrimestre de 2013, Prefeitura Municipal de Mucurici. Nós estamos acompanhando a área técnica e Ministério Público, votando pelo arquivamento. Minha relatoria teve o processo 7964-2013, arquivamento. Convido o conselheiro Rodrigo Chamon para relatar os processos em pauta. Obrigado, presidente. Processo 2926-2013, Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros. Eu estou acompanhando a área técnica do Ministério Público Especial de Contas. Voto para que sejam julgadas regulares as contas do fundo, responsáveis Frônzio Calheira e Edmilton Ribeiro Aguiar, exercício 2012, dando quitação aos responsáveis. Voto também pela extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao senhor Carlos Alexandre Bueno Paleta por ilegitimidade da parte. Voto ainda por recomendar ao atual gestor para que nas próximas prestações de contas anuais seja encaminhado relatório analítico discriminando as receitas e respectivos valores arrecadados e transferidos ao FUNREBOM. O próximo processo, farei uma leitura resumida. É o processo 2392. Tratam os presentes autos de auditoria ordinária realizada pela Prefeitura Municipal de Itaguaçu relativo ao exercício de 2009. A instrução técnica conclusiva 1416-2013 concluiu por manter as irregularidades 2.1.1, ausência de concurso público, 2.1.2, contratação de profissional do setor artístico por meio de empresário não exclusivo, converter em tomada de contas especial, rejeitar as razões justificativas, julgar irregulares as contas de Romário Celso Basílio de Souza, condenando ao ressarcimento de 3.840 VRTE e determinar. Parecer da lavra do procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, encampou a ITC. Então, passo agora a fundamentar. Primeira irregularidade, a ausência de concurso público. A Prefeitura de Itaguaçu efetuou o procedimento licitatório na modalidade convite, cujo objeto consistiu na contratação de 4 profissionais habilitados para prestação de serviço de fisioterapia e ou de especialização com carga horária de 30 horas semanais por profissional para atender a 4 equipes de saúde da família. Trata-se de uma demanda da Secretaria Municipal de Saúde e do hospital local. Deste procedimento licitatório, originaram-se 4 contratos de R$ 1.400 por mês durante 11 meses. Ainda foi realizada pela municipalidade o convite 4 de 2009, cujo objeto foi a contratação de um biólogo para prestar serviços à Secretaria Municipal de Agricultura, atuando na concessão para licença ambiental, autorização, parecer e também ações fiscalizadoras de acordo com normas ambientais. Também com vigência de 11 meses e valor mensal de R$ 1.100. A equipe de auditoria desta Corte de Contas entendeu que nas referidas contratações restaram configuradas relações de emprego entre os contratados e a municipalidade, por existirem todos os elementos fáticos jurídicos e que os serviços contratados tratam-se de desempenho de atividade fim do órgão. O defendente alega, em síntese, que os cargos de fisioterapeuta e biólogo não existiam no quadro de pessoal do município à época da contratação.
fazendo com que a municipalidade contratasse o serviço via licitação na modalidade convite, como forma de atender ao interesse público de maneira prática, que foram respeitados todos os princípios que regem o procedimento licitatório, que os serviços foram contratados para atendimento de necessidades especiais da administração pública, que se tratam de serviços essenciais que não se pode deixar a população sem a prestação dos mesmos, que não há que se falar em contratação de pessoa física, mas sim de prestação de serviços, que o plano de cargos e salários foi reformulado e aprovado pela municipalidade em 16/5/2011, Lei 1321, criando o cargo de fisioterapeuta em razão do aumento de demanda, e que em dezembro do mesmo ano foi realizado concurso público para provimento dos cargos de fisioterapeuta e biólogo. Esses foram os principais pontos da defesa. Digo eu, a municipalidade contratou 5 profissionais, fisioterapeutas e biólogos. O objetivo dos contratos foi a contratação de profissionais para a prestação de serviços, 30 horas semanais, especialização na área de pneumologia, na área de traumato-ortopedia e na área hospitalar, respectivamente. A demanda foi solicitada pelo secretário municipal de saúde para atender 4 equipes de saúde da família e ainda as demandas da Secretaria Municipal de Saúde e casos necessários de pacientes do hospital local. No presente caso, entendo que referidas contratações foram necessárias, pois atendiam às necessidades essenciais da população naquele momento. Ademais, a necessidade de realização do concurso público não foi negada pela defesa, pois o plano de cargos e salários da municipalidade foi reformulado pela Lei 1322 de 2011, criando o cargo de fisioterapeuta justamente em razão da demanda, fisioterapeuta e biólogo. Nesse passo, verifica-se que o município não ficou omisso quanto à regularização da situação ora apresentada. Muito ao contrário, adotou as medidas efetivamente para sanear tal situação. Então, estou resumindo aqui, afastando essa irregularidade. Passo à segunda irregularidade, da contratação de profissional do setor artístico por meio de empresário não exclusivo. Neste tópico, a equipe de auditoria verificou que a municipalidade contratou profissionais do setor artístico para apresentação de shows durante a 5ª FITAC, Festa Itaguaçuense das Culturas. Foi contratado a RC Produções Artísticas no valor de R$ 50.595. Foi efetivada ainda outra contratação, referente a shows musicais da banda Via Mari e Fábio Guerra, que se apresentaram por ocasião do Réveillon. Contratou-se a empresa RC também no valor de R$ 13.000. Tais contratações foram feitas por inexigibilidade de licitação, artigo 25, inciso 3 da 8666, com a intermediação da empresa RC, considerando esta empresa a representante exclusiva dos artistas. A equipe técnica esclarece que, no presente caso, tal empresa atuou como mera intermediária entre os artistas e a municipalidade. Constatou ainda que houve pagamento indevido de comissão de produção e agenciamento dos shows musicais, violando princípios constitucionais de eficiência e economicidade. Defendente alega que houve inviabilidade de competição na contratação dos artistas em questão, pois somente a empresa ARC possuía as cartas de exclusividade para as datas dos festejos municipais, caracterizando-se sim inexigibilidade de licitação. Continua aduzindo que as contratações se deram a preço de mercado e que foram efetuadas por meio de empresário exclusivo, não havendo que se falar de intermediação apontada pela área técnica. No que tange ao pagamento de comissão de agenciamento e produção, o responsável aduz que se trata de valor normalmente embutido no próprio cachê,
mas que, visando trazer lisura à contratação, exigiu que a empresa contratada especificasse todas as despesas que compõem a totalidade da contratação. Acrescenta que tal comissão engloba os custos que o empresário tem com a produção do artista, bem como o atendimento às exigências de camarim, verificação, adequação, iluminação e som para o show de cada banda, acompanhamento do artista do hotel para o camarim e toda a logística que envolve o show. O NEC manteve a irregularidade, concluiu que a comprovação de exclusividade da empresa, requisito essencial para a inexigibilidade, foi efetuada com cartas de exclusividades precárias. Em relação ao pagamento da comissão, o NEC entende que cabe aos artistas e seus respectivos empresários o pagamento pelo serviço da empresa intermediária, não sendo lícito que tal ônus seja transferido para o município, a qual compete unicamente arcar com as despesas do artista contratado. De fato, já tive a oportunidade de me manifestar diversas vezes em plenário sobre a irregularidade ora destacado. Mantenho o entendimento de que a contratação feita nesses moldes, ou seja, declaração de exclusividade dada a representante pelo empresário da banda, não tem o condão de macular as contas de gestão da Prefeitura, caso não tenha sido demonstrado dano ao erário. Precedentes: processo 4687-2009, 1158-2009, 189-2013 e 4276-2009. A exigência contida no artigo 25, inciso 3 da Lei 8666 requer a observância da cláusula de exclusividade estabelecida no contrato firmado previamente entre o artista e seu empresário, em respeito ao que foi pactuado entre eles, e a cópia desse ajuste deve ser juntada aos autos do processo de inexigibilidade de licitação. Neste caso concreto, entendo que os fatos não se sucederam diferentemente do que ocorre em muitos municípios capixabas, a meu ver, sendo descabida qualquer penalização do gestor no particular. Assim, entendo que a irregularidade deve ser excluída, até porque não há nada provando que os shows não foram realizados e que o preço contratado estava superior ao de mercado. Em relação ao pagamento à comissão de produção e agenciamento, no valor de R$ 7.400, apesar de não restar comprovado nos autos que esses valores foram embutidos no valor dos cachês que foram pagos aos artistas, neste caso voto pelo afastamento do ressarcimento, pelo fato de que não ficou comprovado que os serviços não foram prestados, ou ainda que esses valores estejam acima do praticado no mercado. Ademais, insta a ressaltar que o valor desembolsado estava dentro do limite de dispensa de licitação, não havendo que se falar em burla ao processo licitatório. Afasto a irregularidade, voto para que sejam julgados regulares com ressalva. Exercício 2010, responsável Romário Celso Basílio de Souza, dando quitação e determinando, quanto aos shows artísticos, que adeque as contratações futuras aos estritos termos do artigo 25, inciso 3 da Lei 8666, ou seja, contratar diretamente com as bandas e artistas, e, quando assim não for possível, contratar com o empresário exclusivo, devidamente comprovado, com carta de exclusividade acompanhada do respectivo contrato firmado entre o artista-banda, evitando assim o contrato com pessoas interpostas munidas de carta de exclusividade para shows em data e local determinado, e que nas futuras contratações de profissionais do setor artístico não proceda ao pagamento de comissão de agenciamento e produção, uma vez que a municipalidade deve arcar unicamente com as despesas dos artistas. É como eu voto, presidente. Havendo divergência, colocar o processo em discussão. Não havendo quem queira discutir, tendo o assunto que tem repercussão também em outros processos, eu vou pedir vista. Tá bom. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Processo 2025,
também vou precisar ler. Versam os autos sobre prestação de contas anual do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Mantenópolis. Responsável Wesley Moreira de Oliveira, 2010. A ITC 8666-2013 considerou irregulares as contas por conta do item 3.3.1, divergência entre dívida ativa apurada e a demonstrada no anexo 14, 3.3.2, gastos administrativos do regime próprio de previdência social acima do limite legal, 3.3.3, divergência entre balancete de verificação e os demonstrativos contábeis, 3.3.4, divergência entre balancete de execução orçamentária e os demonstrativos contábeis. Opinou por multa e determinação que a administração devolva o valor a maior desembolsado pelo IPASMA. PPJC 1674 também foi no mesmo caminho. Primeira irregularidade, divergência entre a dívida ativa apurada e o demonstrativo no anexo 4. Trata-se de divergência apurada entre o saldo final de 2009 e o inicial de 2010, no valor de R$ 17.750,14, equivalente a 0,54% do total da inscrição da dívida ativa, no valor de R$ 3.267.000 em 2009. Assiste razão à área técnica quanto à impossibilidade de substituição dos demonstrativos contábeis. Entretanto, trata-se de ajuste contábil que poderá ser conciliado e realizada a contabilização de retificação no exercício presente. Diante dos fatos, afasta a irregularidade e determina ao atual gestor que realize a conciliação e contabilização dos ajustes referentes à composição da conta dívida ativa no exercício corrente de acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. Segundo, gastos administrativos do regime próprio Previdência acima do limite legal no valor de R$ 33.394. Verifiquei primeiramente que nos exercícios de 2009 e 2011 foram apurados pela área técnica gastos com despesas administrativas superiores a 2%. Também verifiquei que o Ministério da Previdência realizou auditoria nos exercícios de 2004 a 2008, apurando excesso de gastos com despesas administrativas no valor nominal de R$ 266.279 de todo o período, né, desses exercícios entre 2004 e 2008. A Prefeitura reconheceu o gasto excedente com despesas administrativas apurados pelo Ministério e firmou o contrato de confissão de parcelamento de dívida junto ao IPASMA, conforme Lei 1256/2010. Verifico que o IPASMA vem utilizando dos recursos previdenciários destinados especificamente para pagamento de benefícios para custear despesas administrativas acima do limite de 2%. As despesas administrativas dos regimes próprios de previdência têm seu conceito definido na legislação, assim como o limite de 2%, sendo que o gasto que exceda esse limite significará utilização indevida dos recursos previdenciários, devendo haver o ressarcimento dos valores correspondentes. Então, estou mantendo essa irregularidade e determinando que a Prefeitura faça a recomposição dos recursos previdenciários no valor de 16.635 VRTS. Terceira divergência, entre o balancete de verificação e demonstrativos contábeis no valor de R$ 91,63 e R$ 82,92. Trata-se de divergência apurada nas contas de despesa e receita e passivo financeiro,
equivalentes a 0,01% do total das receitas e despesas. Assiste razão à área técnica quanto à impossibilidade de substituição dos demonstrativos, mas cabe salientar que pode-se realizar os ajustes conforme as normas brasileiras. Entretanto, quanto ao subsistema orçamentário, cabe apenas notas explicativas, porque estes iniciam-se e encerram-se dentro do mesmo exercício financeiro, não possuindo saldos a serem ajustados em exercícios futuros. Diante dos fatos, afasto a irregularidade, determino ao gestor que realize a conciliação e contabilização dos ajustes referentes à composição da conta passivo financeiro no exercício corrente, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. Portanto, voto para que sejam afastadas as irregularidades, divergência entre a dívida ativa, divergência entre o balancete de verificação, divergência do balancete de execução orçamentária, para que seja mantida a irregularidade, gastos administrativos acima do limite legal, que sejam julgadas irregulares as contas do Instituto, exercício 2010, senhor Wesley Oliveira, que seja aplicada, aí aqui eu tenho que refazer, esse voto já está pronto há algum tempo, eu coloquei VRTs 3.000 reais. Então, eu faço a correção aqui e determinar que o Executivo Municipal viabilize e providencie o ressarcimento do valor excedente com a taxa de administração equivalente a R$ 33.394. E determinações que eu já citei anteriormente. Presidente, pela ordem. A palavra ao Ministério Público. Eu não consegui entender como a prestação de conta de 2010 vai ser atualizada em 2014, vai ser corrigida em 2014, 2011 também vai ter que ser corrigida, 2012, 2013. Então, eu gostaria de pedir vista, tá, por favor. Vista ao Ministério Público. Apenas uma observação, conselheiro. O nosso secretário de sessões sempre atento. Aham. E, de fato, o voto, Vossa Excelência, com relação à multa estava correto, porque o fato é relativo ainda sob a vigência da Lei Complementar 32. Então tá. Então, no caso da multa, mantém. Em vista ao Ministério Público. A palavra ao relator. Próximo processo 7966-2013, relatório de gestão fiscal, arquivamento. Processo 1188-2014, emissão de parecer de alerta. Processo 1196-2014, emissão de parecer de alerta. Processo 1200-2014, emissão de parecer de alerta. O próximo processo estou adiando. O 6446-2009. Eminente conselheiro Rodrigo, chamar o relator o seguinte processo. TC 2926-2013, regular, quitação aos senhores Frôncio Calheira e Edmilton Ribeiro Aguiar, e extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao senhor Carlos Alexandre, recomendação e posterior arquivamento. Processo TC 2392-2010, vista conselheiro Rana. Processo 2025-2011, vista ao Ministério Público. Processo 7966-2013, arquivamento. 1188-2014, parecer de alerta. 1196-2014, parecer de alerta. 1200-2014, parecer de alerta. E, por fim, o processo 6446-2009, adiado. Palavra ao conselheiro Marco Antônio da Silva. Obrigado, senhor presidente. Primeiro processo da pauta, processo 7640-2009, é um RA, exercício 2008, Hospital Dr. Roberto Arnizalti Silvares, responsáveis Fabiano Marília, Elizabeth Guimarães Barbosa e Maria da Penha Rodrigues Amaral.
Estou acompanhando o parecer da área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, na pessoa do Dr. Luciano Vieira, opinou pelo arquivamento dos autos. Eu estou entendendo como incontroverso ambos os pareceres e estou votando pela regularidade dos atos de gestão. O senhor Fabiano Maria, diretor-geral, senhora Elizabeth Guimarães Barbosa e senhora Maria da Penha Rodrigues Amaral. Estou dando quitação com consequente arquivamento dos autos. Processo 1184/2014, relatório de gestão fiscal, segundo semestre de 2013, Prefeitura Municipal de Ibitirama, responsável Ivan de Oliveira Silva, acompanhada da área técnica, emissão de parecer de alerta. 1187/2014, relatório de gestão fiscal, segundo semestre de 2013, Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, responsável Romero Luiz Endringer, acompanhando a área técnica, emissão de parecer de alerta. 1197/2014, relatório de gestão fiscal, terceiro quadrimestre de 2013, Prefeitura de Iuna, responsável Rogério Cruz Silva, acompanhando a área técnica, emissão de parecer de alerta. 4744/2013, concessão da Barra, admissão Aparecida Benedito Caio da Silva, em controverso registro. 5875/2011, aposentadoria Roselvane Agrelela Melo Silva, em controverso registro. Processo 3913/2005, Instituto de Previdência e Servidores de Vitória, aposentadoria, uma revisão, Marilene Amorim dos Santos. Esses processos dizem respeito à invalidez. Eu só estou fazendo uma ressalva nesse primeiro processo, presidente. É aquele caso que eu levei ao plenário para efeito de julgamento, processo 3278/2013, cujo voto vencedor foi do eminente conselheiro Domingos Augusto Taufner. Eu estou fazendo a ressalva no meu voto, quanto ao entendimento que eu externava, mas para fins de uniformização dos julgados da Corte, eu estou acompanhando o registro do ato, pela regularidade da revisão e consequente registro, apenas fazendo a minha ressalva, até porque o fundamento de relevância para levar para o plenário é para fazer uniformização. Então, eu estou uniformizando, mantendo a coerência, votando pelo registro, mas fazendo a ressalva que meu posicionamento era diverso. Processo 998/2011, é uma revisão, também a questão, melhor dizendo, pela retificação da decisão TC 1139/2011, consequente registro do ato de folha 72, que retifica o ato de folhas 41. Próximo processo. Aliás, esse processo 998 é da senhora Maria de Lourdes Estevão de Mello. Processo 7621/2012, aposentadoria Rosana Luzia Santos Beiriz, é aquele caso que houve pedido de vista, eminente procurador que se encontra no plenário, doutor Luiz Henrique. Então, estou mantendo em pauta, presidente, porque eu acho que há condições de a gente manter em pauta por hora. Processo 7659/2012, é a mesma questão do ADCT, também em vistas, mantendo em pauta. 2101/2013, vista, mantém em pauta. 2186/2013, vista, eminente procurador, mantém em pauta. Processo 3290/2013, é o caso do 3278/2013, que foi ao plenário. Aposentadoria Marlúcia Nielsis Transpadini, estou votando pelo registro. E processo 3415/2013, é a questão da DCT, vistas, mantém em pauta. 5471/2013, aposentadoria Maria Amélia Nobre, eu estou votando pelo registro. É o mesmo caso, processo 3278/2013. Processo 6483/2013, PJM, aposentadoria Fátima Nespoli Nassar Passini, registro em controvérsia. 7086/2013, aposentadoria Ivani Pinto Deles, também registro em controvérsia. 5989/2013, de Rio Novo do Sul, aposentadoria Mariléia Lima Meneghelli, registro em controverso.
4397 de 2013, de Cariacica, aposentadoria Valdineia Pinheiro. Eu estou votando pelo registro, é o mesmo caso, processo 3278 de 2013. Processo 6475 de 2013, Vila Velha, aposentadoria Ludigero Regis Barbosa Neto, em controvérsia registro. 5837 de 2013, aposentadoria Demir Souza de Oliveira, registro em controvérsia. 6714 de 2013, Iguaçuí, pensão Olívia Borges Pereira, registro em controvérsia. 6674 de 2012, PJM, pensão Nayane Nazi Silva, registro em controvérsia. Por último, o processo 6511 de 2013 da Serra, pensão Eliette dos Santos Paulo e outro, também registro em controvérsia. Por último dessa página, né? Processo 6521 de 2013, Serra, pensão Carlos Pereira dos Santos, registro em controverso. Aracruz, pensão Maria José Barbosa Valve, registro controverso. Todos da página, registro controverso. Reserva de Rogério da Silva Silveira, registro. 6618 de 2013, reforma Hélio Batizaco, registro. E o último de minha relatoria nessa data, 6934 de 2013, reforma Rubens Pereira da Silva, também registro em controverso. E eu retorno a palavra à Vossa Excelência, presidente. Conselheiro Marco Antônio da Silva relatou os seguintes processos: 7640 de 2009, só lembrando que nós estamos sendo vistos e ouvidos também, Excelência. Então, quando Vossa Excelência afirma que foi o assunto um RA, significa que trata-se de relatório de auditoria, para que quem nos ouve e nos assiste possa entender também do que se trata. Perfeitamente, então, esse 7640 de 2009, relatório de auditoria regular, quitação e posterior arquivamento. Processo 1184 de 2014, parecer de alerta. 1187 de 2014, também parecer de alerta. 1199 de 2014, parecer de alerta. Os processos de pessoal que estavam pendentes de análise relativos ao processo TC 3278 de 2013, todos ressalvados na forma do voto do relator, todos pelo registro, acompanhando já a decisão plenária do voto do conselheiro Domingos Stauffer, encampado por Vossa Excelência. Isso. Doravante. Doravante. E os processos pendentes de análise com relação ao processo 7477 de 2014 continuam na pauta de julgamento, todos adiados. Senhor presidente, a palavra, por favor. Pois não, fica. Senhor presidente, só uma questão, apenas para a gente tocar da agora para frente, o eminente conselheiro Chamon. Toda vez que houver um opinamento e não houver indicativo claro pela regularidade, mas que estiver pedindo arquivamento, eu vou entender, eu até fiz essa ressalva no voto, eu vou entender que está acompanhando. Acho que é consentâneo, né, para evitar que a gente precise ficar retornando a palavra Vossa Excelência para efeito de colocação de divergência. Ninguém falou nada, eu entendi que estava pacificado, mas eu achei relevante, achei por bem colocar de maneira bem clara e explícita. De qualquer maneira, cada caso é um caso, né, Excelência? Então, já que não há consenso, todo caso eu vou fazer a referência da mesma maneira. É interessante. Então, tá bom. Então, os processos pendentes com relação ao processo 7477 de 2012 continuam na pauta, adiados. Os demais processos declarar na forma relatada. Palavra à conselheira Márcia Freitas. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhoras e senhores. Processos de admissão na Prefeitura Municipal de Vitória, todos pelo registro. Eudinete Nascimento Brodel, Keila Cristina Rainô Gonçalves, Daniele Félix Barbosa Rosa, Fabiano Pimentel Garcia, Lucinéia Gomes Moreira, Deise Fernandes Santana, Edma França Vieira, Tassiana Guerzê Gruiô, Caroline Araújo de Miranda, Vandinéia Boni Caldas, Liliane Guiana Rodrigues, Letícia Romanha Morello, Elisete Pereira Borg,
Tamires Oliveira Coque, Almira Luísa dos Santos Lírio. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Zúlde Fernandes Mazoco, Marlina Leonor de Barros, Denise Santos Figueiredo. No Instituto de Previdência dos Servidores do município da Serra, aposentadoria de Osana Teixeira Nunes, registro. Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do município de Vitória, aposentadoria de Marinas Maria Silva Alves, devolução do feita a origem, não há ato a ser registrado. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Cachoeiro do Itapemirim, registro da aposentadoria de Maria Ronaldo de Aguiar. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Márcia Valéria Gonçalves Menezes, Cleide Auxiliadora dos Santos Barato, Terezinha Sueli Ribeiro Brasilino, Selma Maria de Souza Barbosa, Gilca Sueli Fernandes da Silva Santos, Jorandina Ferreira de Oliveira e Maria Lúcia Vicentini Coslope. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Vitória, registro da aposentadoria de Vânia Canim de Moraes. Na Prefeitura Municipal de Aracruz, registro da aposentadoria de Ana Maria Blanc Rossi. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro da reserva remunerada de Jorge Márcio da Silva Francisco. E, continuando no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das reformas de Aloísio Freire do Rosário e Luiz Carlos Rodrigues Gomes. É só. Declarar na forma relatada, nada mais havendo a tratar, após relatados 71 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada excepcionalmente no dia 24 de março, segunda-feira, às 13 horas. Está encerrada a sessão.